Bom, então hoje a gente vai ver o tópico que no livro se chama permutações e combinações generalizadas. Na 7ª edição é a seção 6.5. Na 6ª edição, se eu não me engano, é 5.5, certo? Então, a gente vai começar... Então, basicamente, essa seção mostra algumas diferentes aplicações de contagem do tipo permutações e combinações, que a gente falou antes, mas, assim, com algumas variantes aplicadas em alguns problemas diferentes, certo? Então, para ilustrar cada uma das coisas que a gente vai comentar, a gente vai usar um exemplo simples, que é o exemplo dos 3 porquinhos, certo? A gente tem 3 porquinhos e eles vivem em 5 casas. Podem viver, né? Tá assim. Podem viver em 5 casas diferentes. Ok? Aí a gente vai ter diferentes tipos de problemas de contagem com esses 3 porquinhos e essas 5 casas, para ilustrar diferentes tipos de problemas de combinações e permutações que a gente encontra com frequência. Então, a primeira pergunta é o seguinte: de quantas formas diferentes... Então, vou botar aqui primeiro o caso. De quantas maneiras diferentes podemos dispor os porquinhos nas 5 casas, se assim, podendo colocar mais de um porquinho por casa. Então, a ideia aí é que a gente tem 3 porquinhos, tem 5 casas. E aí, em cada casa, a gente pode botar de 0 até os 3 porquinhos. E a gente vai botar todo porquinho em uma das casas, certo? E a pergunta é de quantas formas diferentes a gente pode fazer isso, certo? Todo mundo entendeu, né? Deixa eu ir aqui agora para o nosso quadro. E deixa só eu aproveitar aqui para copiar isso aqui em cima. Pronto. Então, a ideia... Veja, aí nessa versão do nosso problema, a gente tem aqui 3 porquinhos A, B e C. E 5 casas. Cinco casas, 3 porquinhos. Em cada casa a gente pode botar dois ou três porquinhos, certo? E a pergunta então é de quantas maneiras diferentes a gente consegue botar esses porquinhos nas casas, certo? Aí de que forma a gente conta isso? Alguém tem uma boa ideia? Ter uma boa ideia em poucos segundos às vezes é difícil, mas se você não está acostumado com o problema, sobretudo, certo? Então é normal não ter a boa ideia em poucos segundos. Mas a forma, digamos assim, mais fácil de pensar esse problema é o seguinte: ao invés de você pensar em de estar colocando os porquinhos na casa e contando, você pode fazer ao contrário. Você pode atribuir a casa ao porquinho. Então, se você pensar que cada porquinho vai estar numa casa, então, para o porquinho A, ele pode estar, se aqui eu chamo de casa 1,
2, 3, 4, 5, o porquinho A pode estar na casa 1, pode estar na casa 2, pode estar na casa 3, pode estar na casa 4, pode estar na casa 5. E ele só vai estar exatamente numa casa. Né? E a mesma coisa para todos os outros. Né? Todos os outros vão estar ou em 1, ou em 2, ou em 3, ou em 4, ou em 5, ou em 1, ou em 2, ou em 3, ou em 4, ou em 5. Certo? Então, ó, isso aqui a gente vai aplicar então nossa velha regra do produto. Né? Porque a gente tem 5 possibilidades de onde botar esse primeiro porquinho, 5 possibilidades de onde botar esse segundo porquinho e 5 possibilidades de onde botar esse terceiro porquinho, certo? Então a gente vai ter 5 vezes 5 vezes 5 formas de dispor esses porquinhos nas casas, né? Que vai dar 125 possibilidades, certo? Aí a gente pode generalizar isso, né, para o caso onde a gente quer distribuir N objetos. No nosso caso aqui era 3 porquinhos. Em K caixas. Que no caso aqui era nossas 5 casas. Aí, se a gente generalizar isso para esse caso, qual vai ser a expressão resultante? Veja que para cada um dos objetos a gente vai ter K possibilidades, né? Então vai ser K vezes K vezes K, né? N vezes, né? Ou seja, isso aqui vai ser K elevado a N, né? Na maioria das vezes a gente vê o contrário, né? A gente vê K objetos e N caixas. Então isso aqui fica N elevado a K, certo? Então não se assuste, se você vê o contrário em algum lugar, foi porque eu usei N para objetos e K e caixas, certo? Mas, bom, é a mesma coisa. Pronto, então esse aqui é o nosso primeiro caso, né? Aí veja que nesse caso aí, a gente pode colocar os N objetos em K caixas dessa forma, né? E a gente diz, ó, veja que nesse caso, cada porquinho da gente era distinguível, ou seja, eu tenho o porquinho A, B e C, se eu tiver o porquinho A e o porquinho B numa casa, é diferente de eu ter o A e o C, por exemplo, certo? Então, frequentemente a gente classifica esses problemas no formato dele. Então, nesse caso aqui, os objetos são distinguíveis, certo? Porque eu tenho um porquinho A, B e C, e é diferente botar o porquinho A e B do que botar o B e C, não é simplesmente ter 2 porquinhos quaisquer, certo? Então, os objetos são distinguíveis. Isso é uma característica desse tipo do problema. E outra característica é que as caixas também são distinguíveis, né? As caixas são distinguíveis. Ou seja, botar na primeira caixa é diferente de botar na segunda, é diferente de botar na terceira, né? Então, nesse caso, os objetos são distinguíveis, as caixas são distinguíveis, e a gente também tem uma outra característica desse formato de problema, que é o que a gente diz que esse tipo de versão aí é sem exclusão. O que isso quer dizer? Quando a gente diz que é sem exclusão, é o contrário de dizer com exclusão. E o que é com exclusão? Com exclusão é quando cada caixa só pode ter no máximo um objeto, certo? No caso aqui isso não é verdade, a gente pode até botar todos os objetos na caixa só, é sem exclusão, certo? Se a gente tiver essa restrição de que cada caixa ou fica vazia ou tem um objeto, seria com exclusão, certo? Então, esse é o nosso primeira versão dos 3 porquinhos
né? Os objetos são distinguíveis, cada porquinho é um Zezinho, Luizinho e Huguinho, certo? As caixas são distintas, 1, 2, 3, 4, 5, e sem exclusão, ou seja, a gente pode até botar todos os elementos numa caixinha só. Agora a gente vai ver, sim, aí a gente viu que nesse caso a gente pode generalizar, né, e ficar com k elevado a m, usando a nomenclatura que a gente fez. Bom, aí agora a gente tem outra versão do problema, que é o seguinte. Nosso segundo caso. De quantas maneiras diferentes podemos dispor os porquinhos nas 5 casas se no máximo colocamos um porquinho em cada casa? Veja, então nessa versão a gente tem os objetos continuam sendo distinguíveis. Porquinho A é diferente de porquinho B, é diferente de porquinho C. As caixas ou casas continuam sendo distinguíveis, casa 1, casa 2, casa 3, né? A diferença é que não é mais sem exclusão, como a gente tinha antes. A diferença vai ser só nessa última característica aqui, que agora vai ser com exclusão. E o com exclusão está representado justamente por esse fato de que a gente só pode colocar no máximo um porquinho em cada casa, certo? Bom, e agora, como é que a gente pensa nesse caso, né? Deixa eu copiar ele aqui de novo, para a gente pensar um pouco sobre ele. Então, ó, a ideia agora é que a gente tem as 5 casas. Que são diferentes, né? Como antes. E agora em cada casa, ou a gente deixa ela vazia, ou a gente coloca um porquinho. Certo? Por exemplo, isso aqui seria uma possibilidade, sei lá, botar o porquinho A aqui, o B aqui e o C aqui. Certo? Aí veja só como é que a gente pode pensar essa coisa. A gente pode pensar que, veja, escolher onde botar os porquinhos é fazer como a gente está vendo aqui, certo? Então, ó, veja que se eu fiz essa disposição, eu coloquei o porquinho A na casa 2, o porquinho B na casa 4 e o porquinho C na casa 5. Né? Isso seria como escolher, por exemplo, como se eu estivesse escolhendo isso aqui, ó, 2, 4, 5. Em relação a esse cara eu botei o A, isso aqui eu botei o B, isso aqui eu botei o C. Certo? Então, ó, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é como se a gente estivesse escolhendo 3 permutações desse 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Note que são permutações e não simplesmente combinações, porque, por exemplo,
Se eu botar diferente aqui, se eu continuar botando 2, 4, 5, mas botar numa ordem diferente aqui, B, A, C, isso aqui é diferente disso, já que os porquinhos são distinguíveis. Certo? Então, cada 3 permutação vai corresponder a uma alocação dos porquinhos, as casas. Certo? Então, isso aqui simplesmente vai ser quantas permutações das 5 casas a gente consegue. Quantas 3 permutações de 5 casas a gente consegue, né? E a gente já viu que isso aqui, no caso, era 5 vezes 4 vezes 3. Né? Permutações. 3 permutações. Então, 20, 60, daria 60. Certo? Então, de novo, a gente pode generalizar, né, esse caso quando a gente tem objetos distinguíveis, a gente tem caixas distinguíveis, mas a gente tem exclusão, né, com exclusão. Então, nesse caso, colocar... Eu vou usar no formato tradicional, certo? Então, eu vou chamar de N caixas, K objetos. Então, a gente teria P de N, K. Certo? No caso geral. E aí é a expressão que a gente já viu, né? Que é N vezes N-1, vezes N-2 e assim por diante, né? Até N menos K mais 1. Certo? Ou seja, o número de K permutações. Oi. Oi? É a mesma coisa. Depois a gente falou isso na outra aula anterior, né? É outra forma de expressar essa fórmula. Uhum. Na verdade, a gente deduziu essa fórmula que você acabou de falar a partir dessa, na aula passada. Pronto, então esse é o nosso segundo caso, né? Objetos distinguíveis, caixas distinguíveis e com exclusão. Aí agora a gente vai para um terceiro cenário que aparece também comumente. Aí agora é o seguinte, suponha agora que os porquinhos são indistinguíveis. Por exemplo, eles são trigêmeos idênticos. Certo? E as caixas continuam sendo, ou as casas, né, continuam sendo distinguíveis. Ou seja, a pergunta agora é de quantas, nessa versão, né, de quantas maneiras podemos colocar 3 porquinhos idênticos nas casas. Aí nessa versão, se houvesse, deixa eu botar aqui do jeito que eu botei aqui, se no máximo colocamos um porquinho em cada casa. Certo? Aqui também seria interrogação. Então, ó, veja que agora, se eu tenho... Deixa eu copiar aqui.
Então, a ideia agora é que a gente tem 3 porquinhos, mas eles são tudo igual. A gente não consegue distinguir entre eles. Então, eu tenho aqui, para mim é tudo porco, certo? E eu tenho as 5 casas. Então veja que se eu botar, na verdade eu vou olhar se eu tenho no máximo um porquinho em cada casa, então vai ser ou eu tenho porco ou não tenho porco em cada casa. Tá? E o fato de que porco em si está aqui não importa, é tudo igual. Certo? Se eu boto o porco 1, 2 ou 3, eu não consigo ver diferença. Certo? Então o que é isso? Então veja que como eu tenho essa restrição de no máximo um porquinho em cada casa, então na verdade eu posso ver isso como simplesmente quais das 3 casas vão ser ocupadas. Tá? E isso seria o quê? De quantas formas diferentes eu consigo escolher 3 casas de 5 casas. E note que são combinações, né? Porque se eu escolher a casa 1, 2 e 3, é a mesma coisa de escolher a casa 2, 1 e 3, ou a casa 3, 1 e 2, né? Porque simplesmente significa que foram essas 3 casas que tem os porquinhos, certo? Então, isso aqui nada mais é que o total de combinações de, tendo 5 objetos, escolher 3. Certo? Então, generalizando isso, né, se a gente chamar n objetos, n casas, né, no caso, n casas k objetos, seria nk, certo? Então, note que esse caso é, usando aquela mesma caracterização de antes, os objetos são indistinguíveis, as casas são distinguíveis e no caso aqui é com ou sem exclusão. Com exclusão, né? Porque é justamente essa história aqui de no máximo um por casa. Então, esse é um terceiro caso bastante comum também de contagem. Agora, vamos falar de outro caso ainda. Aí, novamente, os porquinhos são indistinguíveis. Indistinguíveis. Aí, de quantas maneiras podemos colocar os 3 porquinhos idênticos nas casas? Como o anterior, sendo que agora a gente não tem mais a restrição. Ou seja, a gente voltou a ser sem exclusão. Certo? Então agora a gente tem esse contexto aí, certo? Deixa eu pegar aqui.
Pronto, então agora no nosso contexto os porquinhos são indistinguíveis, a gente tem 3 porquinhos que a gente não diferencia entre eles, e a gente quer colocar eles em 5 casinhas, só que a gente pode colocar mais de um porquinho por casa, inclusive todos eles numa casa só, se a gente quiser, certo? Aí de quantas maneiras diferentes a gente consegue fazer isso? Então, uma forma de pensar isso é o seguinte. A gente pode ilustrar esse problema assim. Suponha que a gente vai ilustrar. Oi? Tudo que a gente está fazendo é por aleatório, né? Só está vendo diferentes usos. Então, uma forma de pensar isso é assim, ó. Suponha que a gente vai representar isso, cada configuração, da seguinte maneira. A gente tem as nossas 5 casas, né? Então vamos dizer que aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Aí veja que a gente pode, em cada um desses espaços que eu botei um tracinho embaixo, ou colocar porquinho aqui, ou não, certo? Por exemplo, se eu botasse 2 porquinhos nessa primeira casa, eu teria 2 aqui. E o terceiro estaria em algum lugar, por exemplo aqui, certo? Então, veja que eu tenho, para qualquer configuração, sempre 3 estrelinhas dispostas entre esses pauzinhos, certo? Então veja que eu sempre tenho 3 estrelinhas e 4 pauzinhos para descrever uma configuração, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse essa configuração aqui, significa o quê? Tem um porquinho na casa 1, 2, 3 e na 5, certo? Essa configuração aqui, então eu tenho, nenhum porquinho na primeira, 2 porquinhos na 2, nenhum na 3, nenhum na 4 e um na 5. Certo? Então veja que eu posso pensar esse problema em como eu consigo arrumar esses 3 estrelinhas entre esses pauzinhos. Certo? Então, veja que isso é equivalente a pensar em quantas combinações, de quantas formas diferentes eu consigo arrumar esses 3 caras dessas possibilidades aqui, certo? Nesses lugares. Em quantos lugares são? Veja que, na verdade, eu estou falando aqui de arrumar. Veja que uma descrição eu tenho que falar em todos os pauzinhos e as estrelinhas onde estão, certo? Então aqui, por exemplo, é estrelinha, ou é pauzinho, estrelinha, estrelinha, pauzinho, 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 estrelinha. Essa configuração.
Essa aqui é estrelinha, pauzinho, pauzinho, estrelinha, pauzinho, pauzinho, estrelinha. Tá? Então eu tenho sempre 1, 2, 3, 4 pauzinhos e 3 estrelinhas. Certo? Para listar uma configuração. Ó, são sempre 3 estrelinhas e 4 pauzinhos em algum lugar. Aí, para descrever uma configuração, eu listo se em que ordem está aparecendo. Entre quantas coisas? Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Entre 7 coisas, nesse caso. Quantas são... onde estão as estrelinhas e os pauzinhos. Né? Então, ó, lembrando, cada configuração vai ser uma descrição de 7 caracteres, onde cada caractere pode ser um pauzinho ou uma estrelinha, certo? Por exemplo, essa aqui, então eu posso descrever qualquer configuração assim, como suponha que eu tenho um array de 7 caracteres. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Aí, cada um deles pode ser uma estrelinha ou um pauzinho, sendo que eu tenho 4 pauzinhos e 3 estrelinhas. Certo? Então, por exemplo, se eu fizer assim, vou botar aqui uma estrelinha aqui e outra aqui. Aí o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui é pauzinho, aqui é pauzinho, aqui é pauzinho, aqui é pauzinho. Tá? Ou seja, isso aqui é a configuração pauzinho, estrelinha, pauzinho, 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 estrelinha, estrelinha. Certo? Note que isso aqui era a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5. Certo? Ou seja, essa configuração aqui corresponde a você botar um cara na casa 2 e 2 caras na casa 5. Certo? Então, digamos com esse arrayzinho de 7 posições e pauzinhos e estrelinhas que eu posso colocar nelas, colocando sempre 4 pauzinhos e 3 estrelinhas, eu consigo descrever todas as possibilidades. Certo? Aí, quantas tem aqui? Então, veja que a gente tem justamente como a gente pode fazer combinações de 3 estrelinhas nessas 7 posições. Então, isso aqui seria assim, de quantas maneiras eu posso pegar de 7, 3. Certo? Para contar quantas configurações existem aqui. Aí, note o seguinte. Então, ó, sempre as possibilidades que eu vou ter entre de estrelinhas e pauzinhos vai ser o número de estrelinhas mais o número de pauzinhos. Né? Que é quantos caracteres tem essa minha descrição aqui. Não, é uma combinação simples, só você só tem que prestar atenção em quem vai estar aqui em cima e quem vai estar aqui embaixo. Né? O que vai acontecer é que aqui em cima é justamente quantos caracteres tem a minha descrição. Né? Note que eu vou ter sempre que o meu número de estrelinhas vai ser o meu número, que aqui no caso era porquinhos, né? E o número de pauzinhos vai ser sempre o número de caixas menos 1, né? Porque eu coloco elas entre as estrelinhas. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu tinha 5 casas, eu tenho 4 pauzinhos. Certo? Então, ó, o número de pauzinhos vai ser o número de casas menos 1. E o número de estrelinhas vai ser o número de objetos. Certo?
Aí, ó, essa combinação, o que vai ter em cima vai ser justamente isso mais isso, essa quantidade aqui, que vai ser o tamanho da descrição. Ou seja, vai ser o n mais k menos 1. Né? Porque aqui é n menos 1 e aqui é k. E aqui embaixo vai ser, eu estou considerando aqui que os objetos são k, né? Objetos k e caixas n, certo? N caixas e k objetos. Então, ó, o tamanho da descrição vai ser n mais k menos 1, e quantos eu vou tirar desse? O número de objetos, que é k. N é o número de caixas, né? Que no caso aqui eram as casas, né? 5 casas, que era o 5, né? Então, ó, no caso geral, eu vou ter isso aqui, certo? O número a quantidade vai ser n mais k menos 1 sobre k. No livro tem outro exemplo desse mesmo caso, interessante, que é o seguinte. Vou falar aqui para vocês. Então vocês vão ver que é a mesma ideia. Mas como esse é um pouco mais complicado, vamos ver outro exemplo. Oi. Não, assim, porque você só pode dispor dos 3, né, no total. Tipo, se você usou 2 porquinhos numa casa, na próxima você só está sobrando 1. Né? Você não pode simplesmente multiplicar. Né? Lembre-se que no primeiro caso, que foi o mais simples que a gente via da forma contrária. Né? A gente via como em cada porquinho podia ser colocado em uma determinada casa. E aí era a multiplicação de possibilidades, né? Cada porquinho tem 5 possibilidades, aí ficaria 5 vezes 5 vezes 5, né? Só que agora os porquinhos são indistinguíveis, né? Então, se você colocar os porquinhos, por exemplo, A, B em uma e C, digamos, vou usar só as duas primeiras casas. Aí a primeira A, B e a segunda C. Aí, se os porquinhos são indistinguíveis, isso é a mesma coisa de botar B, C e A. Né? Então, não tem mais todas essas possibilidades de antes, né? Porque você estaria contando como coisas diferentes, coisas que agora são a mesma coisa, já que os porquinhos são indistinguíveis. Sabe? Bom, outro exemplo desse mesmo caso. Então, ó, veja que nesse caso aqui, eu não escrevi aqui, né? Mas só lembrando, então, ó, a gente tem objetos indistinguíveis. As caixas são indistinguíveis também. Não, as caixas são distinguíveis. E é sem exclusão, né? Porque a gente pode colocar mais de um por casa. Então a gente está nesse contexto, e aí a gente comentou que a forma geral vai ser essa. Né? Lembrando que aqui a gente chamou de objetos K e chamou de caixas N. Bom, aí vamos ver mais um exemplo, que é esse aqui do livro, que diz o seguinte: de quantas maneiras podemos selecionar 5 notas de uma caixa contendo notas de 1, 2, 5, 10 e 20. Não, tem mais. 10, 20, 50 e 100. Aí, assuma que a ordem em que as notas são escolhidas não importa. E
que as notas de um mesmo valor são indistinguíveis. E também que há pelo menos 5 notas de cada tipo. Bom, então, veja, parece um problema diferente à primeira vista, mas é a mesma instância do problema de contagem, certo? O que acontece? Nesse caso, a gente vai ver as caixas como se fossem os tipos das notas, certo? Então as nossas casinhas vai ser a casinha do 1, a casinha do 2, a casinha do 5, a casinha do 10, a casinha do 20, a casinha do 50 e a casinha do 100. E os nossos porquinhos vão ser as notas selecionadas. Ou seja, no total a gente vai ter 5 estrelinhas, né, que podem ser colocadas em qualquer quantidade, né, de 0 até 5 nas caixas, né? Note que essa coisa aqui que ele fala é importante, né, que há pelo menos 5 notas de cada tipo. Então isso garante a gente estar no mesmo cenário que a gente tinha nos porquinhos antes, ou seja, a gente pode selecionar inclusive todas as notas de um tipo só, que é o equivalente ao que a gente fazia que quando colocava todos os porquinhos na mesma casa, né? Então, veja que aqui no caso a gente tem quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem 7 casas. Deixa eu copiar aqui também para a gente ficar de olho. Então, ó, a ideia acaba sendo a mesma do último exemplo dos porquinhos, sendo que agora a gente tem 7 caixas correspondente aos diferentes valores de notas. Ou seja, essa é a caixa do 1, essa é a do 2, essa é a do 5, essa é a do 10, essa é a do 20, essa é a do 50 e essa é a do 100. E a gente tem 5 notas para colocar nessas caixas. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E como há pelo menos 5 notas de cada tipo, isso significa que a gente pode pegar desde 0 a 5 notas de qualquer um dos tipos, né? Então a gente está no mesmo quadro de antes dos porquinhos, ou seja, a gente pode descrever qualquer configuração como se a gente tivesse 6 pauzinhos, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas, e a gente pode colocar as estrelinhas aqui nesses espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aí a gente pode colocar desde nenhuma até 5 em cada espaço, de forma que no total a gente coloca as 5. Né? Então, por exemplo, isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Que configuração é essa? Essa configuração é 2 notas de 1, uma nota de 2, né? E aí 2, 5, 10, 20, uma de 20, nenhuma de 50 e uma de 100. Certo? Então note que a gente consegue descrever qualquer configuração como uma cadeia dessa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de tamanho, né? Onde cada caractere é um pauzinho ou uma estrelinha, e a gente tem exatamente 5 estrelinhas, certo?
Então isso vai ser de novo, né, aquele quantas formas existe de dentre n mais k menos 1, escolher k, né? Aí nosso k aqui é justamente os 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5. E aqui o n mais k menos 1, o n é o número de casinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 5 menos 1. Tá? Então dá 11. Então é o mesmo problema do que a gente tinha lá no porquinho, né? Então nesse caso aqui específico, né, c de 11,5 vai ser igual a 11 fatorial sobre 5 fatorial, 6 fatorial, que vai dar, isso dá 462, certo? É o é o k fatorial, n menos k fatorial, né? Sendo que o n que eu estou dizendo é o de cima, né? O 11. Uhum, não é esse n que está escrito aqui, né? É o 11. É porque antes a gente chamava de n e o número de cima, né? Ok. Então está aí essa nossa nova possibilidade. Bom, aí a gente não esgotou todas as possibilidades desses tipos de problema. Uma coisa que a gente não fez foi considerar o caso em que as caixas são indistinguíveis, certo? Então, note que, vamos recapitular aqui, ó, os nossos casos. Veja que no primeiro caso a gente tinha porquinhos distinguíveis, casas distinguíveis, sem exclusão, né? Primeiro caso. Segundo caso, porquinhos distinguíveis, casas distinguíveis, com exclusão. Terceiro caso, porquinhos indistinguíveis, casas distinguíveis, com exclusão. E quarto caso, porquinhos indistinguíveis, casas distinguíveis, sem exclusão, certo? Ou seja, a gente não viu casos em que as casas em si são distinguíveis, certo? Então vamos ver um exemplo aqui então vamos ver um outro caso aqui. Quinto caso. De quantas formas podemos colocar 6 cópias do mesmo livro em 4 caixas idênticas, onde uma caixa pode conter até 6 livros. Veja, então nesse caso aí, a gente tem tanto os objetos são indistinguíveis, porque ele fala 6 cópias do mesmo livro, e as caixas também são indistinguíveis, né, porque ele fala de caixas idênticas. Como você implicitamente aí pode colocar mais de um livro por caixa, né, também é sem exclusão.
Sendo que a diferença aí do que a gente viu antes é justamente esse fato das caixas serem distinguíveis, né? Essa história das caixas idênticas. Então veja que o que ele está dizendo aí é que você tem, por exemplo, se você botar, como as caixas são indistinguíveis, né? Se você colocar 5 livros numa caixa, um livro na outra caixa, a terceira vai ficar com 0, né? E a quarta com 0 também, né? Porque só são 6 livros, são 4 caixas. E aí veja que como essas caixas são indistinguíveis, então também isso é equivalente a qualquer outra possibilidade aí do tipo 1500, certo? Qualquer permutação disso aí vai ser a mesma coisa, né? Você não vai contar como uma nova possibilidade. Ou seja, essa primeira coisa aqui está descrevendo que numa caixa qualquer você vai botar 5 livros, noutra caixa qualquer você vai botar um livro e as outras vão ficar vazias, certo? Qualquer coisa que atender a essa distribuição é o mesmo caso. Você só conta uma vez, certo? Bom, aí uma forma que a gente pode fazer isso, pensar nisso, ou tentar encontrar isso, contar as possibilidades enumerando-as. Então, como é que a gente pode enumerar? Então, a gente pode enumerar tipo assim: a primeira possibilidade, todos os livros numa caixa só, todas as outras vazias, certo? Aí o que tiver vazio eu não vou botar. Vou botar assim, 6 e significa todo mundo, todos os livros estão numa única caixa e as demais estão vazias. Outra possibilidade é 5 livros numa caixa e um noutra, todas as demais vazias. Aí depois 4 numa, 2 noutra, todas as demais vazias. 4 numa, 1 noutra, 1 noutra, as demais vazias. E assim por diante. 3, 3, 3, 2, 1 e assim por diante. Aí a gente pode tentar ver todas elas, certo? Então, 6, 5, 1, 4, 2, 4, 1, 3, 3, 3, 2, 1. O que é que pode ter mais? 3, 1, 1, 3, 4, 5, 6, né? Tem 3, 3, 4, 5, 6, tá certo? 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Veja, se a gente listar todas essas formas, diga aí, outra possibilidade. 2, 1. Assim? Quantos eu tenho aqui? 2, 3, 4, 5. Tá faltando um livro. Onde é que ele tá? Certo? Não, na verdade... Oi. São 4 caixas. Quando eu não estou listando aqui é porque está vazia, certo? Então, mas eu não posso passar de 4, certo? Então, na verdade, aqui tem 9 coisas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui tem todas as possibilidades, certo? Qualquer uma outra que a gente pensar é equivalente a uma dessas, por a questão de você só mudar a ordem da caixa, não sei o que, certo? Como as caixas são indistinguíveis e os livros também, certo? Então, o que acontece? Essas coisas aí é equivalente a quantas maneiras diferentes você consegue escrever o número de objetos. Se eu tiver assim n objetos, no caso aqui eram n livros, né? Quantas formas eu consigo escrever ele como a soma de até k inteiros positivos em ordem
não crescente. Aqui no nosso caso, K é o número de caixas. Que no caso aqui era... Vou botar aqui o número mesmo. N objetos eram quantos livros que a gente tinha? 6. 6 livros e 4 caixas. Certo? Então, veja que de forma geral a gente pode modelar isso dessa maneira. A gente quer descrever um N como uma soma de inteiros do tipo A1 mais A2 mais tararã mais AJ e de tal maneira que esses caras A1, A2, AJ tá assim, tararã, AJ são inteiros positivos e com A1 maior que A2 maior ou igual, né? Maior ou igual a 2, maior ou igual a dananã, maior ou igual a AJ, certo? Porque aí a gente garante que só vai ter, não vai repetir, né? Porque assim, 3, 2, 1 é a mesma coisa que 3, 1, 2, por exemplo. Aí se a gente força que tem que ser escrito na ordem, em ordem não crescente, né? Como está aqui, então a gente, por exemplo, 3, 2, 1 só vai poder ser escrito como 3, 2, 1, certo? Porque todas as outras possibilidades são equivalentes. Tá? Então, esse problema, da forma geral, a gente pode modelar assim. Como escrever um N como uma soma 1 a 2 mais tarará de AJ termos, sendo que esses AJ são escritos, são inteiros positivos, né, escritos de forma não decrescente, né, sendo esse J também no máximo K, né, que no caso da gente aqui era 4, certo? Então, com esse J menor ou igual a K, né? Certo? Aí, a esse problema, quando a gente consegue fazer isso, ou seja, quando a gente chega nessa igualdade, numa igualdade dessa, né, por exemplo, aqui cada um desses é uma igualdade dessa, né? Que aqui a gente está dizendo que é assim que a gente é isso que a gente está fazendo, né? 6 é igual a 6, 6 é igual a 5 mais 1, né? Se a gente transcrever para aquele... Espera aí, só um minutinho. Então, na verdade, é isso aqui que a gente está fazendo, né? E assim por diante. Certo? Oi, qual é a pergunta? Não, é só porque o número de termos aqui são no máximo K termos, né? Que é o número de caixas. Então, aí são K caixas. Esse J aqui vai até o último, a quantidade de termos. Certo? Que no nosso caso aqui é a quantidade de caixas, né? Então, no nosso caso aqui, K seria 4. Ou seja, a gente tem que ter no máximo A1 mais A2 mais A3 mais A4. Né? Nesse exemplo que a gente falou. Então, ó, quando a gente tem algo assim, isso aqui... Aonde... Não, N é o total da soma, certo? É o que está aqui do lado esquerdo da igualdade. Certo? Que no nosso caso era o número de livros. Então, ó, esse formato aí de problema, né, a gente diz que quando a gente tem isso aqui, atendendo esses requisitos que a gente falou, então esses caras aqui são uma
partição do inteiro positivo n em j inteiros positivos. Certo? Então, na verdade, com essa nomenclatura, o que a gente está querendo saber é quantas partições existem de n em até k inteiros positivos, né? Então, ó, quando esse problema aí é chamado do problema de número de partições de um inteiro positivo, certo? Esse problema é um problema clássico, antigo, para o qual não existe uma fórmula fechada simples, como essas que a gente viu para as outras categorias que a gente falou hoje, certo? Se vocês quiserem se divertir vendo um filme que fala desse problema, tem um filme bem legal no Netflix chamado O Homem que Viu o Infinito. O Homem que Viu o Infinito. É um ótimo filme que tem no Netflix. Deixa eu ver se eu abrir para vocês. É uma história real de um matemático indiano que vivia na miséria assim na Índia, mas era um gênio da matemática. E ele consegue ganhar uma bolsa para estudar na Inglaterra. E aí é meio que descoberto por um dos maiores matemáticos da época, um inglês, que passa a trabalhar com ele. E aí ele tem muitas ideias inovadoras assim de fórmulas fechadas para problemas difíceis da matemática. E uma delas que aparece no livro é justamente uma fórmula para contar o número de partições de um inteiro. Tá? Pelo que mostra no livro, a fórmula que ele propõe não estava certa, mas dá quase certo. Tá? E uma curiosidade é que ninguém consegue explicar de onde ele tirava essas fórmulas. Assim, ele era muito intuitivo assim, de conseguir chegar nas fórmulas e ter certeza de que aquilo estava certo sem ter antes produzido uma prova formal. E aí esse aqui, ó. Então, quem quiser se divertir aí vendo um filme legal no Netflix relacionado à nossa disciplina, veja esse filme, O Homem que Viu o Infinito, que ele é bem legal. Então eu não vou contar o final para vocês. Oi? Ah, não vou contar. Mas aí vocês veem, certo? Esse ator é bem famoso, né? Então, como eu falei, esse é o chamado problema de partições. Para o qual a gente não tem uma fórmula fechada bonitinha. Bom, então hoje a gente termina por aqui, falando dessas. Eu tenho uma ata, né? Vou passar uma ata para vocês. Oi. Assim